Salve a todos, salve a todas. 10 de novembro de 2020, mais uma terça-feira, mais um momento nosso de parada, de conversa, de reflexão, de interação. Como eu estava dizendo, no formato das 24 horas inicialmente, então a gente tinha um plano e um roteiro. Nesse não tem muito plano e não muito roteiro, embora inicialmente o grande escopo seja essa definição que demos e que desejamos falar, que é as tais das tecnologias espirituais, né? E as tecnologias espirituais estão aí, são muitas, são múltiplas. Na semana passada tivemos a inspiração de Somater e a passagem mais próxima, a presença mais aproximada de Luiz Soares, temas que, como eu ia dizendo, muito afeito aos dois. Luiz Soares, ele se apresenta como um padre, o nome não é esse, mas ele se apresenta para nós então como padre de batina, nordestino, arretado. Já Somater é um amigo sideral, de longa data, de priscas eras, e juntos eles conversam muito, aprendem muito, trocam muito sobre essas questões do que a gente demanda e denomina tecnologia. Falamos já um pouco sobre isso, vamos sempre reforçar e refundar, mas quem quiser visualizar, dá uma olhada no álbum. Lá tem, acho que se não me engano, 2 ou 3 falando sobre isso. Hoje me ocorreu, aqui enquanto eu fechava os olhos, antes de iniciar, de falar de um filme que traz uma marcação que eu acho bem interessante, que se chama Yesterday. Until a month ago, you were a complete failure. And then somehow you became the biggest star in the world. As if by magic. So what happened? Yesterday, all my troubles seem so far away. Oh, I believe in yesterday. When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? John, Paul, George and Ringo, the Beatles. No. Stop it. Yesterday. It's one of the greatest songs ever written. Well, it's not Coldplay. It's not Fix You. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes. I'm just listening to Jack's new song. Oh, yeah! What's this one called? Leave it be. Let it be. Well, rock on, Jack. Word has got out about a new pop phenomenon. Your music, it's incredible. We need you to come to LA. I'm offering you money and fame. Hello, Mr. Sheeran. Love your work, man. Especially the rapping. Oh, really? No, only kidding. No, leave it to the brothers. That'd be my advice. Hey, Jude. You're leaving, so I can ask you anything. How did I get in the friend column instead of the and I love her column? Jack Mallett, we're a superstar. We could have been the perfect match. But now you're the world's greatest songwriter. I'm not. Except that you probably are. It is my honour now to open this door for the moment the entire world has been waiting for. Nah, wrong door. Is it just you writing the songs? Yes? Wait, is it? I don't know. I've been a fool twice over. Perhaps love isn't all you need. But it's pretty damn close.
With the song, I do have a suggestion. Hey, dude, are you sure? Hey, dude. He's right. That's better. Yesterday é um filme que fala de um cantor, artista normal, comum, que um dia, sentado numa roda de amigos, começa a tocar uma música. E ele está esperando todo mundo cantar com ele, porque a música que ele cantava era do Beatles. E quando ele fala, todo mundo impressionado, da onde que ele tinha tirado isso, que composição que era aquela. E ele fala que era o tal do Beatles. E todo mundo olha para ele e fala assim, quem? Quando? Onde? E ele vai pesquisar no tal do Google sobre Beatles e não havia absolutamente nenhuma referência sobre os Beatles. E o filme então se desdobra daí, porque ele vai pegar essas composições, já que ninguém as conhecia. No filme vai aparecer outras duas pessoas que lembravam também. Tem um encontro até muito bonito mais adiante, quando ele encontra John Lennon, ainda vivo, e vai conversar com John Lennon. Eu acho essas coisas do imaginário, esses lugares que os artistas acessam com muita leveza, e nós, meros mortais, podemos começar a acessar por uma perspectiva que não seja essa necessariamente, eu vou denominar religiosa. A gente acessar esses espaços, acessar esses mundos, acessar esses lugares por essa perspectiva estética, essa perspectiva do belo. E os artistas fazem esses deslocamentos conosco, seja musicalmente, seja por escultura, seja por pintura, seja por poemas. Eles constroem lugares nos quais podemos ir lá, adentrar, compartilhar. E esses lugares mágicos, esses lugares belos, esses lugares às vezes não tão belos e tão pouco, às vezes nem tão mágicos, nos permitem alívios existenciais, nos permitem suspiros anímicos. Aqui, né, bem aquele estilo Utopia de Thomas More, lá atrás, né? E antes disso a gente já tinha Platão, e antes dele, eu estou falando dos filósofos, tá vendo? Devia falar dos artistas, estou falando dos filósofos, mas é porque é techné, é ars, é essa capacidade elaborativa de não só transformar, como essencialmente também embelezar. Enfim, mas o Yesterday, o filme, vale a pena ver, fala desse esquecimento coletivo e dessa lembrança que está apenas em um só lembra de tudo isso. E às vezes, olhando assim para a nossa trajetória, eu sou de 74, e a gente vai tentando construir uma linearidade. Para mim, me parece óbvio e claro que tem rupturas espectrais. Não é o mundo que nós vivemos, o mundo que nós estamos conhecendo, o mundo no qual estamos construindo, em absoluto, é o mesmo mundo da nossa década de 80. Ali me parece muito evidente isso, né? E para algumas outras pessoas também. Fomos tendo novos saltos, fomos tendo algumas disrupturas, fomos tendo, se eu vou usar o termo que todo mundo detesta, né? Saltos quânticos. Mas aqui saltos quânticos numa tentativa de elucidar e nomear um espectro de transformação que categorialmente a gente tem muita dificuldade de explicar do que eu estou falando, né?
A gente, pensando, eu estou na década de 70, chego na década de 70 aqui, meados de 70. Pum. E vamos observando esse futuro. O que nós tínhamos enquanto desfecho, enquanto horizonte, era o fim. Quando a gente pega os místicos, os religiosos, até mesmo os artistas e diversas outras pessoas sensíveis, o imaginário, que eu gosto mais dos diretores de cinema, o que nós temos em iminência, década de 80, e aí na década de 90 isso prolifera muito mais, é a iminência do fim do mundo. É a Terceira Guerra Mundial mediante ataques nucleares, deixando devastado toda a nossa atmosfera e alguns poucos sobreviventes pedindo para morrer. Era esse o cenário no qual eu vou dizer que fui nutrido, alimentado, e não só eu, como os meus amigos. E aí, nós temos 1987, que já falamos, né? Oran fala dessa data com muita reverência, acho que todos nós falamos de 1987 com muita deferência. 1987 é o que foi denominado de convergência harmônica, e essa convergência harmônica, o tal do 11-11, abre ali mais do que um portal, abre ali uma capacidade de nós reescrevermos a nossa própria história. E tanto nos seus apelos individuais quanto nos seus apelos coletivos. E o que nós vamos ver, pelo menos energeticamente, mas com grande convergência e tangencialidade no plano físico, são coisas surpreendentes. 99, 1700, aí eu lá atrás. Volto. 1700 é também 89, é uma data fortíssima para todos nós, mas até ali são influxos que estavam dentro de uma programação, né? Esses ares de reformulação, Revolução Francesa, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, Independência dos Estados Unidos, Revolução do Haiti, tudo isso estava muito no horizonte de possibilidades daqueles seres. Aí nós reencarnamos com esse compromisso, nós reencarnamos ali com essa missão, aqui também, né? Aqui também, mas as nossas possibilidades, pelo que nos mostravam, era de que 2000 não passaríamos. Tinha ali um desfecho dado, que era visualizado desde muito por diversos videntes, diversos médios, diversos sensitivos. As pessoas viam esse fim. E a partir de 1987, isso é demovido, isso tem uma alteração, e mais do que uma alteração, parece que a gente consegue. Rúlio vai falar sobre isso, né? Eu falei do Oran, isso daí está no álbum lá 24 horas. E o Oran vai falar da convergência harmônica, 1987. O Rúlio, na verdade, a Alice. A Alice vai falar de como que esses encontros de casais possibilitaram novas aberturas e novas remodelagens. Futuros altamente improváveis e quiçá impossíveis passaram a se manifestar. Situações inusitadas, por vezes inesperadas, inabituais, passaram a dialogar. Então, dentro dessa nossa tridimensionalidade que aqui estamos postos, outras portas, janelas simultâneas foram abertas. E algumas pessoas lembrando de atuações em muitas delas.
pirando, obviamente, com isso também, ou integrando isso também. As faces são imensas e é disso que eu vou me alongar só um pouco mais para tentar falar e ver se a gente consegue ver sentido. Alguns talvez não verão. Mas quando a gente está então chegando em 98, 99, a iminência do fim era muito presente. E nós perpassamos, nós atravessamos aquilo. Nós conseguimos superar a iminência de uma terceira guerra mundial, pelo menos nos moldes esperados, uma guerra nuclear. O desfaceramento da União Soviética, o fim, né, da cortina de ferro, a queda do Muro de Berlim, tudo isso foi muito marcante a nós, década de 70, meados de 70 que chegávamos, e as pessoas que, obviamente, que lutaram e apostaram dentro dessa polaridade, né? União Soviética, Estados Unidos, capitalismo e socialismo, coisas que, e é isso que eu quero, às vezes, a gente consegue tracejar, que estão sendo retomadas, né? Com um afã e uma mágoa muito profunda e com um ranço e uma... Não é mais do que só uma incoerência, é mesmo uma estupidez e uma ignorância. Ignorância é até melhor do que a estupidez, embora a estupidez esteja muito presente, mas eu vou carinhosamente chamar de ignorância sobre tudo isso, né? Sobre todas essas coisas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que nós, coletivamente, o que eles denominam trabalhadores da luz, melhor do que guerreiros, os trabalhadores da luz, semeamos indiretamente, coletivamente, cada um nos seus afazeres, nada a ver e nada relacionado com religião. Afazeres, o catador de lixo, o morador de rua, a parteira, o enfermeiro, o médico, o professor, cada um aí nos seus afazeres, tendo envolvimentos espirituais, no perspectiva religiosa ou não, foi aumentando esse quanto para uma transformação. Olha, nós podemos fazer as coisas de maneira diferentes. Nós não temos que nos destruir. Nós não precisamos ter esse fim e essa destinação. E a gente passa 1999, passando 2000, mas os profetas do fim não suportam. Então aí vieram com o tal do calendário maia, 2012. De 2012 não passaram mesmo, 2012 é o fim, 2012 acaba tudo e novamente superamos. Mais uma vez transcendemos, mais uma vez parece que a ideia que mostram é esse universo em expansão, a Terra também nessa expansão, a gente com essa perspectiva de fim, a gente não consegue, por mais que a gente não leve a sério, a gente não consegue evitar o fim. Então aqui é o choque iminente, que a gente tenta, indubitavelmente parece que vai colidir, mas tem algumas forças que parece que desmaterializa isso aqui e a gente transpassa. Ou tum-tum. Eu vou repetir porque esse movimento foi a coisa mais linda. Quando eu fazia movimentos assim na sala de aula, os olhares ampliavam. Vou fazer esse movimento porque isso aqui Hollywood não consegue. Prestem bem atenção na velocidade do
Prestem atenção, vamos ver se vocês vão ser capazes de reproduzir isso algum dia. Estávamos indo na direção e pam pam. Olha para você ver, não dá nem para emitir o som. Passa. Agora voltando quase sério de novo. Perdão, é porque não tem como. mas a ideia é que na iminência dessa colisão, a gente... E a gente aqui, eu estou pensando num planeta, eu estou pensando em Gaia. Desmaterializa, olha para você ver que absurdo o que eu estou dizendo. E aparece em outro ponto, em outro lugar. Alguns de nós, parece que lembra, gente, a gente estava na beira do abismo. Ia colidir, tinha uma coisa aqui pesada, densa, tensa, e olha, essa colisão era imanente, desculpa, iminente. E tem, a cada movimento desse, parece que há um desmemoriamento. Apaga. Não lembramos. Esquecemos. Então, eu estou pensando, nessas perspectivas que são relativamente mais positivas, mas pegar o nosso querido Brasil, vi uma postagem que era algo mais ou menos assim, olha, a gente estava discutindo os recursos do pré-sal para ser destinado para a educação. A gente estava discutindo sobre as ampliações das minorias nos seus mais diversos espaços, o respeito a esses diferentes e a essas diferenças, mostrando nessa perspectiva Revolução Francesa lá atrás, como que estávamos avançando e avançando civilizatoriamente, e de repente a gente está discutindo kit gay, ideologia da mordaça, e coisas, pessoal, indo na porta de hospital para brigar com a menina de 11 anos que foi estuprada. Você olha e faz, o que é isso? O que está acontecendo? Que universo é esse? Que coisas são essas que vão abrindo e que nos perdemos? Pelo menos, se você acha que eu com quase toda certeza, quem está indo na porta de hospital para agredir menina, para tentar agredir menina grávida de 11 anos estuprada, não está vendo o canal, pelo amor de Deus, né? Então eu tô falando, acredito eu, para outro público. Nossa Senhora, nem brinca, eu acredito mesmo. Não é possível de jeito nenhum que a atração vai se dar com esse povo, esse pessoal. Nada contra, eu tenho contra, assim, óbvio que eu tenho contra. Porque a gente está falando de um dogmatismo religioso que está lá atrás. Eu estou falando lá atrás, estou utilizando essas perspectivas de temporalidade, e o que eu vou querer mostrar é, e agora eu chego aqui, paro de fazer essas digressões malucas, que parece que não as tem, né? Parece que está cada vez mais tudo aqui agora, com esse leque de possibilidades que se intercruzam, e o pior, esses intercruzamentos se dá em nós, se dá na gente. Então tem um Kelsen que está conceitualmente em algum ponto lá no século 27, e tem um Kelsen também que em alguns pontos socialmente está na idade das cavernas. Todos aqui. É só trazer o tema que a gente vai vendo. O que é isso aqui diante de nós? Essas multifacetações do eu, essas multidivisões de quem somos.
de longe observando os outros, parece muito claro. Quando a gente está aqui em clínica, é aqui que eu atendo, tá? Hoje eu estou fazendo daqui. Então, quando a gente está aqui em clínica, ouvindo algumas pessoas, é muito explícita a divisão, sim. Os vários eus que coabitam um mesmo ser. E apresentando e trazendo situações tensas para ser resolvidas. Eu estou lembrando de uma colega que vivenciava uma questão de moralidade muito rígida, uma moralidade, eu vou chamar de samurai, foi como eu a identifiquei. Então, tinha uma autocobrança muito forte e, ao mesmo tempo, tinha uma dependência ainda da mãe, né? De como que, para fazer o que ela se predispunha a fazer, que era auxiliar os outros, ela necessitava muito desse aporte econômico, financeiro da mãe para custear, e isso a incomodava demais. Ao ponto de haver um bloqueio, uma resistência interna, um boicote, uma autossabotagem naquilo que ela se empreendia e desejava realizar. Um exemplo assim bem bobo, bem banal dessas duas forças que coabitam nela, e aí se a gente fosse entrar na questão sexual, teria mais outras, e se a gente vai pegar uma questão financeira, a gente já trouxe, muitos eus correlacionados aparentemente com essas energias, mais do que com energias, com essas aberturas que o planeta, a princípio, vai nos dando, vai abrindo e abre em nós. Eu estou falando nós, estou falando planeta como se tivesse uma desconexão, mas isso é conjunto. À medida que nos abrimos, abre, e na medida que abre, pum, adoro as minhas sonoplastias, mas à medida que abre, escancaram aqui também. São movimentos cada vez mais sincrônicos, que nos perturbam muitíssimo, porque estão surgindo forças que a gente olha e fala assim, mas isso deve vir da onde? Esse racismo, esse ódio, essa homofobia, essa intolerância religiosa, essas coisas estão vindo da onde? A gente olha assim e fala assim, estava aí o tempo inteiro, a gente não viu? E a resposta, que ao que tudo indica e tudo parece, estavam. Quando a gente vai ouvir Tranca-Rua e as diversas vezes que ele vai nos chamar e nos convidar a prestar atenção nesses nossos desejos não manifestos, é disso que esses caras estão falando. Tá tudo aí. Com muitas amarras, muitas carapuças, muitas cascas e roupagens, mas estão soltando. Está sendo liberado. Cada um de nós está se apresentando muito mais como realmente somos. Estamos, parece um movimento que é de acobertamento, mas na verdade é um movimento de desvelamento. Cada um de nós tem se apresentado irresistivelmente como realmente somos. E aí não dá muito para os disfarces, né? Os disfarces sociais. Quais são os disfarces sociais? A gente tem números, as caras de bom moço, de boas moças. A religião é o aporte perfeito disso. A política se tornou o lugar onde esses caras têm ido. E literalmente, lobos, império de cordeiro. Nada contra serem lobos. Absolutamente nada.
É só que o disfarce prejudica. É o disfarce, é essa negativa que é assustadora. Então, é os caras que estão lá fazendo toda uma movimentação de escola sem partido, lutando para defender as criancinhas, os estudantes da doutrinação comunista, lutando para impedir que esse tal do kit gay, a mamadeira de piroca, seja colocada. Isso é uma grande parte desse pessoal que você pega com envolvimentos com redes de pedofilia. É estranhíssimo. É muito estranho. Muito estranho. Os defensores da moral e do costume, e não é da moral, é da moral e dos princípios da família, da religião, esquemas de corrupção, formação de milícia, desvio de dinheiro, sedução dentro da igreja. É estranho. E aí, vou caminhando quase para o fim. A gente daqui onde estamos, entorpecidos por bilhões de informações, teras de informações, não sabemos como processar todos esses dados, cada um desses elementos. Mesmo porque somos chamados a fazer essas operações individualmente. É você, é para você, é com você, é a sua subjetividade. Você não conseguiu porque a culpa é sua. Você não se iluminou ainda, até isso, né? Porque não se esforça do tanto que é devido. Você precisa alcançar um nível de pureza. Você precisa ser uma pessoa melhor. Você tem que ser uma pessoa boa. Você é pesado. Muito pesado. Não que a gente tenha escapatória fora do que realmente somos. Entendemos. Mas são movimentos que parecem similares, mas são completamente diversos. Quando Buda está lá sentado na posição de lótus e fazendo o seu caminho rumo à iluminação, ele não está falando de meritocracia. Mesmo porque se tivesse, o melhor lugar era ele ter continuado dentro do palácio. Era um príncipe. A proposta que esse cara está apresentando, e diversos outros mestres vão nos trazer, é uma necessidade de nos conhecermos, de lidarmos conosco. E lidarmos conosco é lidarmos tanto com essa parte que aparenta, que se mostra, com essa parte que eu não vou chamar que se esconde, mas que pelo menos se oculta, não está tão à mostra. Embora cada vez mais isso daqui represente muito quem somos. Estamos aprendendo a cada vez mais integrar esse nosso corpo a toda essa psicosfera que vamos denominar de alma. E muitos de nós já está conseguindo compreender esta alma nas suas múltiplas dimensionalidades, compreendendo essa totalidade do que vamos denominar de espírito.
cada um de nós ao seu modo, ao seu jeito, lidando com as integrações. É um período de integração. E esse esforço quase que maldito de ir pelo caminho da pureza, da retidão, ele traz um rastro muito trevoso, de muita intolerância, de muito desamor. Eu e tantos outros ficamos brincando quanto a isso, né? Primeiro, mestre Gaspa, né? Que vai fazer uma distinção muito bonita entre luz, sombras e trevas. Coisas muito distintas mesmo. Não há luz sem sombra. É uma impossibilidade de pensarmos luz sem pensarmos em sombra. A sombra é fundamental ao processo da luz. E alguns querem se ver, se perceber, se achar apenas seres luminosos. Não somos. Mesmo porque o que nos convida, ou o que atrai ao outro, o que reconforta, são as sombras. E isso é completamente diferente de trevas. Porque trevas é essa dimensão da intolerância, da inconsciência, da ignorância, da profunda negação e aversão, tanto à luz quanto à sombra. E muitos de nós, ou todos nós, estamos aí trabalhando isso. Olha, isso daí que escondemos debaixo do tapete durante décadas, anos, milênios, está vindo à tona. E precisamos lidar com isso. E lida com isso sem vergonha, sem culpa. Lide. Tenho as minhas questões, todos nós as temos. O complexo são as acusações que temos feito reiteradamente aos outros. Os comunistas, os capitalistas, os religiosos, os cientistas, a gente está voltando aí a discussões que dávamos como superadas, mas não estavam porque em nós continuavam e continuam a brigar. As nossas partes mais avançadas com partes nossas bem recalcitrantes. E partes nossas que tentam ser inovadores, mas que, poxa vida, podem talvez encontrar equilíbrio e conciliação. Então, voltando a Yesterday, agora eu finalizo. Tem terras, ou tem histórias aqui da Terra, que parece que poucos lembram. Mas elas estão aí. E tem, de fato, histórias da Terra que vamos ativar e recordar. Elas vão aparecer. São coisas que sempre estiveram aqui, não víamos e de repente todo mundo vai trombar. E trombar com essas coisas aí, no momento, ao que parece, eu estou carregando nesse sentido mais negativo, por estar envolvido mais com esses nossos aspectos trevosos, e eu estou mesmo chamando aqui a ignorância de treva, não posso dar ela outro nome, e não posso dar outro nome nesse momento aos que alimentam os medos, senão também de trevas. Estamos deparando então com esses obstáculos que precisamos transpassar, transcender. E
a transcendência de parte desses espaços é o que nós conectamos como sendo malhas cristalinas. As malhas cristalinas, nesses seus aspectos bem de redes de ativação, ativações novamente plurais, coletivas, cocriando engrenagens e gestando e gerando reações em cadeia automática por diversas formações, interconexões. Poxa vida, é isso que temos feito, são esses padrões que estamos gerando e precisamos, aí é o esforço, é a contribuição de cada um de nós, aceitar essas nossas partes sombrias e integrá-las, né? Esse ditado alquímico que Nietzsche imortaliza, né? Por maior que seja a copa de uma árvore, como é que é? Enfim, ele vai falar da relação da copa das árvores com as suas raízes. Isso, para a copa das raízes, para a copa da árvore chegar aos céus, é necessário fincar suas raízes no inferno. Esse é uma integração que eu acho que estamos construindo coletivamente. Sempre fizemos, mas partes nossas ficaram pelo caminho e estas partes estão voltando aqui em nós, comigo, com esses aborrecimentos, com essas intolerâncias, com essas dificuldades de lidar com os outros, com esses nossos egoísmos mais latentes, mais fervorosos e com ideias de participação coletiva, de distribuição, de solidariedade, de amorosidade que também estão aí, tudo compõe o mesmo campo. Tudo a princípio é germe, sementes de uma única é um exagero, porque as terras parecem serem muitas que estão aí, mas há momentos, como agora, parece 2020 de novo, né, em que a gente escolhe qual vai ser materializada. Então a gente está no momento de escolha de qual terra queremos, de qual trajetória estamos seguindo. Alguns conseguem viver em 2, 3, 4 delas ao mesmo tempo. Parabéns, parabéns. Eu vou dizer que sim, parabéns. Mas a maioria de nós está fazendo aquela força de puxar para um lado, outros estão puxando para o outro. E tem um grupo, né? Que são um grupo desses aí que eu estou denominando trevosos, que se divertem justamente com tudo isso. Porque eles estão em qualquer meio. Eles são sempre o princípio do fim. Eles são sempre aqueles que zeram e empregam pela destruição. Eles são sempre os que, por mais cordiais que finjam ser, por mais amorosos que tentam ser, eles sempre estão desejando a destruição. Sempre. O que eles querem é que continuem sendo alimentados energeticamente, fisicamente, emocionalmente, por essa energia de medo, de desespero, de ignorância, de miséria, de sofrimento. É disso que eles vivem. É assim que eles são. Mentira. É assim que eles estão e escolhem estar. Não é assim que eles estão e nem são, porque, é claro, muitos de nós já estivemos nessa mesma posição. Já fizemos coisas parecidas, similares e por vezes até piores. Estou falando, obviamente, que por mim, não posso falar por vocês, mas é uma questão mesmo de escolha.
e aceitar essas escolhas, mais do que aceitar, responsabilizar-se por elas, é o chamado que nos é feito e que nos é posto. Paro aqui. Eu jurava que ia falar de Yesterday, mas era só serviu de pretexto para a gente conversar sobre que terra que eu alimento, que planeta eu semeio. E todos nós estamos plantando e semeando em cada pensamento, em cada ação, em cada fala. E cada vez mais nos pedem um posicionamento. E um posicionamento aqui não é essa coisa de ser guerreiro. Guerreiros! Não, o posicionamento é: escolho Cristo, escolho Buda, escolho Krishna, escolho o amor. E essa escolha, óbvio, que nos traz desafetos e inimizades por parte deles. A princípio, nós não estamos nem odiando e nem desamando ninguém, mas temos lado, nos posicionamos perante um lado. Não temos certeza de que esse é o dado certo, correto, único, verdadeiro, porque senão a gente retoma o dogmatismo e essa cegueira que está furando os nossos olhos, os nossos sentidos, o nosso perceber, que é o motivo dos nossos dilemas, mas vai nos apresentando cada vez mais como, poxa vida, gente, que situação que estamos vivendo. Porque nos parece tão óbvio o lugar do pobre, o lugar da viúva, o lugar do órfão, o lugar do negro, o lugar das mulheres, o lugar dos homossexuais. E pensando em Jesus, que caminhou com as prostitutas, que caminhou com as viúvas, que também caminhou com o cobrador de impostos, só fazia crítica aos tais dos fariseus. Esses aí é que é difícil poupá-los. Esses, nossa senhora, é difícil poupar. Dimas, o primeiro vida louca da história, é nós. Tamo junto. Não tem problema. Jesus olha pro cara e tá ok. Pôncio Pilatos, Jesus olha e é tu que dizes. Tu és rei? É tu que dizes. Tá ok. O complicado da história toda é o tal dos fariseus. Os tais dos sepulcros caiados. Esses aí, que são o que eu estou demarcando aqui como trevosos. Porque eles conhecem a verdade e as utiliza para escravizar. Por escolha e por gosto. Esses caras, é para isso que a gente fala um tanto, é para isso que outros escrevem muito, é para isso que a gente tenta, vida após vida, possibilitar aberturas. Nós precisamos das aberturas. E por mais que a Terra seja muitas, e elas são mesmo, nós estamos caminhando para um momento em que em nenhuma delas nós podemos aceitar a exploração, a ganância de uns, a satisfação perversa, hedionda, nefasta de alguns grupos que estão aí sobre toda uma população, atrasando todo um projeto, toda uma ideia, tudo o que é e que desejamos que venha a ser.
esses a gente se opõe. Fato claro, a gente paga o preço, mas não dá para estar ao lado deles, por maiores que sejam as fascinações que eles nos ofertam pelo caminho. E talvez esse seja o grande temor e o grande perigo. Nós temos cada vez mais gerações, que é o que nós estamos chamando lá atrás de crianças índicos, depois de crianças cristais, agora talvez até de crianças estrelares, que nascem sem muitos ganchos e apelos para serem corrompidas por esse grupo. Então, dessa vez a gente não pode afirmar isso, né? Mas a nossa expectativa é de que o fim deles esteja cada vez mais próximo. E que nós, nos nossos fazeres, afazeres, seja eles quais forem, a gente esteja aí ampliando, enraizando as possibilidades luminosas do nosso planeta, da nossa querida Gaia, de cada um de nós e dessa malha coletiva na qual fazemos parte, somos partes em um desses feixes. Cada um de nós atentos a isso, nessa simplicidade de vamos fazer só o que tem que ser feito e mais do que o que tem que ser feito, o que eu preciso fazer para que a gente prossiga aí caminho. Beijo grande em todos. O pessoal estava aqui, mas hoje mais silenciosos. Solano, falando dessas malhas, né, dessas malhas cristalinas bem próximo. E vamos ver, semana que vem, talvez ele explique explique e exemplifique um tanto melhor. Não tem um encadeamento. Semana que vem é outra semana. Amanhã já é outro agora, né? Beijo em todos, agora eu vou mesmo.